A paz, irmãos, amém? Uma salva de palmas para Jesus, toda honra e glória a Ele. Ai, coisa linda, irmãos, coisa linda, amém. Os irmãos podem se acomodar, podem se sentar. Deus abençoe aqui o grupo de louvor. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus já me visitou poderosamente através dos louvores. Eu não sei você aí, mas eu estou queimando, viu? Glória a Deus. É tão bom sentir esse avivamento do Espírito Santo. Apesar que eu tenho um conceito sobre avivamento. Muitas vezes a gente acha, né? Ou a gente tem a ideia que o avivamento, ele é aquela reação, né? Muitas vezes externada, aquela explosão vívida dentro de um culto. Mas para mim o verdadeiro avivamento é uma conversão que dá frutos. Quando eu vejo uma pessoa dando frutos, produzindo para o reino, produzindo para o Senhor, isso para mim é o maior reflexo de avivamento, a alegria de estar em relacionamento com o Senhor. E isso produz em nós, irmãos, uma fé muito edificante. Aleluia, Deus abençoe. Amados, abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Deus me trouxe essa palavra e eu quero ser fiel àquilo que Deus me entregou. Louvado seja Deus. A casa está bonita, né? Os filhos estão na casa, ainda sentindo a falta de alguns, mas é muito bom ver os irmãos aqui. Aleluia. Aleluia. Carta aos Filipenses, capítulo 3. Um gole d'água e versículo 12. Na minha Bíblia está como tema essa passagem, prosseguindo para o alvo. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Por enquanto até aqui, mantenha sua Bíblia aberta que nós vamos discorrer nos versículos seguintes. Amados, aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele tratando de alguns assuntos bastante específicos. Paulo, ele estava falando com a igreja de Colossos, que era uma igreja, de Filipos, que era uma igreja que estava sofrendo um ataque, uma influência muito forte, por parte, irmãos, de alguns que queriam mudar a sã doutrina. Alguns judeus que haviam se convertido, eles queriam trazer as tradições judaicas para dentro da fé cristã, ou seja, os velhos hábitos de cultuar a Deus. E Paulo, ele se levanta e ministra sobre essa igreja, falando principalmente sobre o valor de ter uma vida conversa genuína, uma vida avivada na presença do Senhor. E quando chegamos no capítulo de número 3, verso de número 12, vemos Paulo, irmãos, ele tratando aqui de um assunto muito interessante. Paulo, ele fala acerca do aperfeiçoamento do cristão. Ele fala acerca, irmãos, daquilo que nós, quando temos um encontro com Jesus e entramos na caminhada da fé, temos que buscar para a nossa vida, que é o aperfeiçoamento na presença do Senhor e na sua palavra. E Paulo, irmãos, ele aponta esse início de versículo que lemos para o versículo de número 10, aonde Paulo, ele fala especificamente que ele tinha alguns desejos intrínsecos na sua alma, uma vontade que superava todos os demais, irmãos, os demais momentos de satisfação que ele tinha com a obra. E o versículo 10 desvenda isso, falando que Paulo, ele tem um desejo profundo de conhecer a Cristo. Em segundo ponto, Paulo, ele retrata que ele tinha, irmãos, também um desejo de conhecer o poder da ressurreição. E por fim, ali, irmãos, ter o conhecimento, ou irmãos, a comunhão com o sofrimento de Cristo,
para que no momento da sua morte, da sua partida aqui desta terra, ele tenha, irmãos, uma vida assemelhada ao Cristo que ele tinha tanta vontade de conhecer. Paulo, ele mostra dentro do contexto de uma vida cristã, que o aperfeiçoamento tem que ser um alvo para nós, desta geração e da geração que Paulo viveu. Enquanto a igreja estiver na terra, o grande projeto de Deus é que nós cresçamos. O projeto de Deus é que nós avancemos, que nós, irmãos, caminhamos para um crescimento, que é chamado aqui por Paulo de aperfeiçoamento. Mas a palavra aperfeiçoar, aqui dentro do contexto bíblico, ela vem, irmãos, de uma palavra grega traduzida, porque todo o Novo Testamento, ele foi, irmão, escrito no grego, podemos dizer popular, o grego koiné. O grego, irmãos, quando ele é traduzido pelos seus autores, às vezes tira algumas diferenças de tradução, mas o sentido é o mesmo. Paulo, ele trata de aqui, irmãos, de perfeição. Mas essa palavra vem de uma palavra grega estiuso. Estiuso queria dizer, irmãos, aqui para nós perfeitamente instruído. Essa palavra, irmãos, retrata Paulo dizendo que ele não estava ainda perfeitamente instruído em toda a verdade, irmãos, ainda do relacionamento que ele tinha com Cristo. Ele estava em projeto de aprendizado ainda. Paulo, que falando à igreja, nós vemos aqui um homem que ele era pastor de igreja, ele era um apóstolo, ele era um profeta, era um homem que ministrava a cura. O apóstolo Paulo era um homem de referência no seu tempo, mas ele estava aqui trazendo a informação para a igreja que ainda ele não estava perfeitamente instruído acerca do poder da ressurreição, do prazer de conhecer a Cristo e ainda de fazer parte do sofrimento. Paulo estava dizendo: olha, eu peco. Paulo estava dizendo: eu erro. Eu tenho todas essas qualidades, tenho todas essas patentes, eu tenho aqui um posicionamento em relação a vocês, igreja, em nível de destaque, mas só que eu tenho que aprender ainda muita coisa. O plano perfeito de Deus ainda não está cumprido na minha vida. Paulo estava aqui dizendo, olha, ainda no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo estava dizendo, olha, eu estou em processo de aprendizado, dizendo que enquanto o cristão, ele está aqui na terra, ele está, irmãos, aqui ainda cultuando com a igreja, está, irmãos, vivenciando nesse plano terreno, nós estamos em processo de crescimento, de amadurecimento. Paulo, ele deixa muito claro que ele tinha, irmãos, um alvo na sua vida e ministério, que era amadurecer, que era, irmãos, conhecer e a se aperfeiçoar, buscar a perfeita instrução, para que a vida dele se desencadeasse e frutificasse para o reino de Deus, para a vontade de Cristo. Apóstolo Paulo, irmãos, ele fez uma diferença no seu tempo, mas ele era, irmãos, sujeito às mesmas paixões, fraquezas que nós, irmãos, vivemos. Não é porque temos o Espírito Santo, não é porque temos, irmãos, a condição de nos juntar como igreja, que estamos isentos de sofrer erros na nossa vida. O que cabe a cada um de nós, diante dessa possibilidade, não parar, continuar buscando esse aperfeiçoamento para a nossa vida cristã. O cristão, ele tem um propósito: prosseguir para o alvo, prosseguir para a frente, ir de encontro ao projeto e o plano de Deus para a sua vida. Apóstolo Paulo, ele entende esse mistério, ele entende essa palavra para a sua vida, e ele, irmãos, na parte B desse versículo, ele diz, mas eu prossigo para alcançá-lo, ainda que eu peque, ainda que eu erre, ainda que eu tenha falhas na minha vida, eu estou prosseguindo, eu não estou parando, eu não estou desistindo. Nós estamos falando de um homem que sofreu naufrágios, sofreu, irmãos, ataques físicos. Talvez um irmão na igreja, no momento de discussão com você, levantar e lhe dar um
tapa na cara, você nunca mais volta na igreja. Porque, eu fui envergonhado, aquele irmão me avançou, aquele irmão me ofendeu. Apóstolo Paulo apanhava pelos seus, apóstolo Paulo sofria naufrágio pelos seus, apóstolo Paulo dizia: olha, nada vai me parar, eu vou prosseguir para o alvo, ainda que eu não tenha chegado à plenitude do conhecimento, eu não vou desistir de crescer na presença do meu Cristo revelado. Paulo, ele era conciso, ele era objetivo na sua maneira de servir a Deus, não tinha uma vida oscilante, porque ele entendeu que o bom cristão e o verdadeiro cristão, ele tem que sempre prosseguir para o alvo. Ele que dizia: olha, ainda que eu não tenha todo o conhecimento, ainda que eu não tenha ainda todo o entendimento do que é o mistério da ressurreição, que eu não saiba como ainda meu Cristo sofreu e eu tento passar pelas mesmas dores que ele, porque Paulo, ele passa uma mensagem para nós, que o verdadeiro cristão, ele vai viver suas renúncias. Sem renúncia não temos, irmãos, uma vida transformada em Cristo. Sem renúncia nós não prosseguimos para o alvo. Mas nós vamos desenvolver essa ideia um pouquinho mais adiante. Paulo, ele nos diz: prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo, ele passa uma mensagem para nós, que ele reconhecia o favor de Deus na sua vida através de Cristo. Apóstolo Paulo, aqui e nas suas entrelinhas, ele diz: eu reconheço que eu fui alcançado pela graça, mesmo pecador, perseguidor da igreja, homicida, porque eu matava cristãos. Ele, irmãos, no contexto de ser um homem zeloso, ele tinha práticas que eram horrendas diante dos olhos do Senhor, mas mesmo com todos esses atributos sobre ele reconhecia que a graça de Cristo havia sido manifestada, e pela graça ele foi salvo mediante a fé em Cristo naquele momento. Paulo, ele não escolheu a Cristo, Cristo o escolheu, o achou no caminho de Damasco e diz: filho, para mim tu és um vaso escolhido. E a partir do momento que ele entende esse projeto, ele fala: eu tenho que crescer na presença desse Cristo. Não parou no tempo, não desistiu de conhecer mais a Deus, porque Paulo entendia que uma vida e um relacionamento com Cristo não está apenas para um projeto divino, mas tem um projeto terreno também. Se eu e você estamos aqui, está determinado para este tempo nós estarmos na casa do Senhor servindo, seja em uma liderança, seja, irmãos, como um membro da igreja. Nós temos um projeto de Deus escrito para nós. Paulo entende isso, e ele agora diz: não adianta eu apenas entender, eu tenho que vivenciar isso. E Paulo diz: eu tenho que dar uma resposta para Cristo, eu tenho que dar uma resposta para Deus, porque Ele me amou primeiro, Ele me escolheu primeiro, Ele me achou no meio de um lamaçal de pecado, me lavou, me limpou, e eu ainda continuo pecador, e Ele continua acreditando. O meu objetivo é dar uma resposta para Deus. Fala para o seu irmão: você tem um objetivo na sua vida, dar uma resposta para Deus. Aleluia, tu crê nisso, nessa palavra? Dos altos céus Deus te chamou, te escolheu, te lavou. Naquele dia que você veio chorando na frente dizendo: eu aceito a Jesus, eu recebo Jesus na minha vida, Jesus está dizendo: a partir de agora é tempo de crescer, e eu espero uma resposta da tua vida. Não é para você ficar parado, estagnado onde você está. Há um propósito para ser, irmãos, executado através de você. Por isso que você foi chamado, por isso que você foi eleito, por isso que Deus, irmãos, renovou promessas na sua vida. E Paulo nos dá, irmãos, aqui uma ideia linda do que é esse relacionamento com Deus, através, irmãos, do entendimento que nós temos que buscar o aperfeiçoamento, nós temos que buscar, irmãos, o exortizo de Deus, que é ser perfeitamente instruído no caminho do Senhor. Paulo, ele reconhecia: ainda eu estou na caminhada, ainda eu estou aprendendo. Irmãos, e o maior mestre, o mestre que vai ser, irmãos, o influenciador de gerações, é aquele que se coloca sempre na qualidade de um aprendiz.
Ele nunca vai, irmão, se posicionar na qualidade do Supra, do Mega Blaster Power, né? Eu sou o cara que entendo tudo. Não, ele sempre vai estar aprendendo. O bom cristão, ele é uma igreja ensinável. O bom cristão, ele é uma igreja, irmãos, que está sempre se renovando nos ensinamentos de Cristo. Paulo, ele entendia isso, estava aprendendo todos os dias, através do relacionamento, do sofrimento, e entendendo o poder da ressurreição. Irmãos, Paulo nos dá uma lição incrível, seguindo os versos. Agora vá para a sua Bíblia, por favor. Versículo de número 13, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Alcançado o que, irmãos? A sua salvação. Paulo, ele não era, irmãos, indouto o suficiente, ou louco o suficiente de dizer: olha, já estou salvo. Não, Paulo entendia que ele tinha que viver a condição de um salvo, mas a sua salvação não era determinada pelos seus méritos, não era determinado, irmãos, pelas suas obras, pelas suas ações, mas a sua salvação estava na mão de Cristo. Uma coisa é certa, Paulo aprendeu e ensinou: crê com o teu coração e professa com a tua boca que Cristo é o teu Senhor, e a salvação estará sobre tu e a tua casa. Paulo vivia como alguém, irmãos, salvo. Ainda, ele diz com toda a humildade: irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado o poder da ressurreição, eu já tenha alcançado o nível de sofrimento de Cristo. Paulo, irmãos, estava na disposição de entregar a sua vida, entregar, irmãos, todos os seus recursos, tudo que ele possuía, sua ciência, seu entendimento, para o propósito maior que chamava-se obra de Deus, o ensinamento de Cristo. Paulo renunciou à sua própria vida, ele deixou a sua própria vida para viver a vida de Cristo, e Deus o sustentou até o fim do projeto, porque Paulo termina a sua vida dizendo: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei o mais precioso, que é a fé na minha vida. Tem gente, irmãos, combatendo o bom combate, mas, irmãos, não guarda a sua fé. Está apanhando, está batendo, está indo nos trancos e barrancos, mas está, irmãos, com a fé minada. Não pode dizer e declarar que estou combatendo o bom combate. Não diz. Muitas vezes está dizendo: a luta só está difícil. Paulo dizia: quanto mais tribulação, quanto mais prova, quanto mais luta na minha vida, melhor, porque eu sei quem é que me fortalece. Irmãos, essa é a vida do cristão que está em crescimento. Cristão que está em crescimento não fica com mimimi, reclamação. Não é filhinho mimado na presença do Senhor, reclamando de tudo e de todos. Não, ele é firme, dizendo sempre: Senhor, estou contigo, pode vir a prova que for. Se Deus dá, eu estou com Ele, mas se Deus não dá, permaneço ainda com Ele. Eu estou buscando a perfeição. Estou curado, Kátia, não importa. Estou doente, não importa. Estou firme com Jesus. Eu não abandono essa fé, não saio da minha presença com o Senhor. Aleluia. Paulo, ele diz com toda a humildade: olha, eu não tenho nem certeza se eu sou salvo, nem tenho certeza se eu já cheguei e o meu nome ainda está escrito no livro da vida, nem sei se pela graça eu já estou salvo. Eu não ouso dizer isso, mas uma coisa eu sei: vou viver como um salvo, vou lutar pelo Evangelho, vou fazer pelo amor a esse Cristo que se revelou na minha vida. Sabe qual é o nosso problema, essa geração? Nós queremos viver sempre com certezas. Sabe por que surge tantos ídolos no meio de uma humanidade, irmão Leandro? Porque o homem quer ter a certeza no tocar, no ver. E nós aprendemos nisso, que a fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que nós não vemos. Nós queremos materializar, nós queremos ter contatos reais com as coisas para poder acreditar. E o nosso lindo Jesus já nos disse: feliz é aquele que não viu e creu. Você nunca viu Jesus, mas crê? Então você é feliz, bem-aventurado é você. Você está crescendo, você está, irmãos, produzindo. Devagarzinho você está indo, já já você vai dar frutos maravilhosos para o Senhor.
Paulo falava com uma igreja, irmãos, ainda menina, uma igreja jovem, uma igreja ainda de 50 anos, irmãos. Porque 50 anos é jovem ainda, é ou não é? É. Né? Uma igreja meninona. Mas uma igreja que estava começando a aprender a produzir. Paulo diz: vamos crescer, gente. Vamos crescer. Crescimento é, irmãos, o caminho para que você viva uma vida saudável para o Senhor. Paulo ainda ele entra: mas uma coisa eu faço. Olha, eu não tenho certeza da minha salvação, mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu tenho realizado na minha vida. Paulo ele diz aqui na sequência: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aqui nós temos duas situações. Quantos querem crescer com Jesus? Então eu tenho um recado para você. Aqui Paulo te deu uma chave. Tem que esquecer do passado. Tem que esquecer das coisas que ficaram para trás. Você tem que se esquecer das suas decepções. Você tem que esquecer dos seus fracassos. Você tem que se esquecer das suas dores. Você tem que se esquecer dos seus erros. Paulo ele diz: tudo que eu vivi para mim não significa nada, já esqueci. Pastor, prova isso, vamos lá? Versículo de número 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo está dizendo: tudo que eu vivi antes do encontro com Cristo, eu não tenho dado nenhum mais valor, porque a história que Cristo tem escrito para mim, ela é muito mais valiosa do que eu já vivi no meu passado. Paulo dizia: eu não me lembro de quem eu matei, eu não me lembro do tempo que eu persegui, eu não me lembro do tempo que eu oprimi a igreja. Sabe o que eu me lembro? É daquilo que Cristo pode fazer na minha vida a partir do dia de hoje. Sabe qual é o nosso problema? Ficamos presos a passados, ficamos presos a traumas, a erros. Às vezes começamos um relacionamento, né? Se a gente pega ali um casamento, no começo do casamento, porque começou atribulado, muita briga, muito problema, situação financeira difícil, achamos que ali, irmãos, toda a trajetória vai ser um sofrimento. Não, meu amado, o nosso Deus escreve uma história nova para cada um de nós, quando nós estamos dentro do projeto e dos planos dele. Deus, irmãos, aleluia, sempre tem uma coisa nova, quando nós estamos dispostos a esquecer o nosso passado. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Talvez você está preso ainda a coisas que ficaram lá atrás, a traumas. Pastor, o senhor não sabe o quanto que eu já sofri na vida. E daí? Não sei, não quero saber, mas eu sei de uma coisa: Deus pode mudar tudo isso na tua vida. Ah, mas eu já eu já passei isso, aquilo. Irmão, problema teu, eu não quero nem saber. Eu quero saber do que você pode ser na mão de Jesus. Jesus, ele lida com aquilo que você pode ser, não com aquilo que você já foi. O que você traz de bagagem, de experiência da tua vida, tem que servir para você crescer. E a chave que Paulo me dá aqui, dá para você, é que, irmão, você quer crescer em Cristo, você quer amadurecer, você quer aperfeiçoar-se em Cristo, quer ter, irmãos, uma perfeita instrução na sua vida, então você tem que deixar as coisas para trás, aquilo que muitas vezes impedia você de crescer na presença do Senhor. Aqui você pode estar preso, confronto você aqui, aqui dor, aqui trauma, aqui pensamento, que lembrança. Tem pessoas, irmãos, que não abrem o coração para amar por tantas decepções que já viveram com outras pessoas, porque foi traído, foi enganado, foi roubado. Ah, nunca mais eu vou amar ninguém. Fecha o coração, endurece o coração, não consegue mais amar pessoas. O Senhor está dando uma palavra para você: deixa essas coisas para trás, isso pode ser um impedimento do teu crescimento.
Porque Paulo ele passa aqui para nós o entendimento: quem não cresce fica preso, irmãos, a mesquinharias na vida. Pode ver que quem não cresce é o maior impedidor de crescimento do próximo. Quem não consegue crescer, irmã Priscila, o objetivo dele é atrapalhar o crescimento dos outros. É assim. Paulo está dizendo para mim e para você: o que pode estar impedindo? Aqui estamos presos. A solução está aqui. Deixa as coisas, deixa elas ficarem para trás. Se você não desprender, sabe que você fica carregando um peso morto. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã: era para você estar correndo e você está rastejando. Era para você estar voando, você não está conseguindo nem andar. É difícil dar glória a Deus. Mas era para você estar, anos-luz na frente. Era para você estar lá. Você está aqui ainda. Era para você estar acolá, mas você está aqui ainda. Porque você não deixou as coisas para trás. Paulo está dizendo de coisas que não somam na sua trajetória cristã. Paulo está dizendo de bagagem inútil na sua vida. Quando um barco vai a naufrágio, qual é o primeiro descarte? Da bagagem inútil, carga inútil. O que podemos desprezar? Sim ou não? Paulo está dizendo isso no barco da sua vida. Qual é a carga inútil que você tem? Irmão, muitas vezes fomos colocando nesse nosso barco coisas que não somam nada, e isso está impedindo você de avançar. O vento está vindo, está levando o barco de todo mundo, e você está aqui aí, paradão, estagnadão, e não precisa nem de âncora na sua vida. Não cresce. E quem não cresce fica menino para sempre. E menino é bicho arteiro. Menino é trabalhoso. Menino que eu falo, menino é arteiro mesmo. É ou não é? Eu tenho menina em casa, eu sei que de vez em quando é arteira. Menino, você não pode dar responsabilidades maiores. Menino, você não pode dar, irmãos, nenhuma ordem de liderança. Tem gente que não cresce, prefere ficar menino a vida inteira, e mimoso, e trabalhoso, zangadão dentro da igreja. Não pode nada. Pisa em casca de ovo para falar com esse menino. Você tem que ter cuidado com as palavras. O pastor foi grosso hoje. Quer crescer? Quer crescer? Diga comigo assim: deixe as coisas de menino, aí você cresce. Paulo disse lá em Coríntios: começo era coisas de menino, mas eu cresci, graças a Deus, amadureci. Irmão, você acredita que tem crente? Você tem que alimentar ele com leitinho racional. Crente velho, cascudo já. Você não pode dar, irmãos, um grão de feijão que você mata. Porque é menino. Larga a mão de ser menino e menina. É hora de crescer. Paulo está dizendo: deixa essas coisas para trás, e você vai crescer e vai conhecer quem é Cristo na tua vida. Aí você vai ver, quando você invoca o nome dele, o poder dele é liberado sobre você. Cura chega, libertação chega, prosperidade chega, tudo vai mudando. Porque Cristo diz: tudo que pedis em meu nome ao meu Pai, vai conceder. Ele concede. Pode não ser no tamanho e no molde que você quer, porque nós temos padrões. E o seu padrão pode não ser o padrão de Deus, mas se o seu pedido for alinhado com a vontade de Deus, e Deus vê que você tem uma sinceridade de coração, esse menino, irmãos, vai se tornar homem e mulher de Deus. Aleluia. É tempo de crescermos como igreja. Nada tira da minha mente que essa pandemia está instalada no mundo porque a igreja está menino.
A igreja está infantil, está criança, está desobediente. Ela está, irmãos, não é traquineira que fala? É criança traquina, né, que fala? Nós estamos toda hora, irmãos, fazendo uma traquinagem diante de Deus. A gente comete o pecadinho e corre e se esconde atrás da árvore, igual Adão. Deixa eu ver se Deus vai me chamar. Nós estamos vivendo, irmãos, a pior fase da humanidade. Sabe por quê? Porque nós estamos infantil. Precisamos crescer, amadurecer e buscar conhecer quem é Cristo e entender o poder da ressurreição e o sofrimento que Cristo viveu na nossa vida como igreja. Igreja não é ser, irmãos, aleluia, irmãozinho legal desse irmão que está do teu lado. A gente acha que ser igreja é ser, irmãos, o camarada legal dentro da instituição. Não é isso não. Ser igreja é ser aquele que chora com os que choram. É ser, irmãos, um compartilhador dos seus bens. É ser, irmãos, alguém que tem um lenço para quem está sofrendo. É ter um braço estendido para aquele que está precisando ser levantado. Isso é ser uma igreja. Irmão, você fica doente, só aqueles mais íntimos vai atrás de você. Dentro da igreja, num corpo como nós temos quase 100 membros aqui nessa igreja. Eu não vou falar pastor e pastor porque a gente é muito conhecido, mas eu vou dar um exemplo. Irmã Adriana é uma mulher, se ficar doente, irmã Adriana, eu conto no dedo, se no máximo 5 pessoas ligam para a senhora. Raramente. Dando um exemplo. Por quê? Porque nós estamos muito meninos ainda em algumas coisas. Precisamos crescer. Paulo diz, olha, o crescimento, vamos chegar à perfeição da instrução a partir do momento, irmãos, que eu me posicionar como uma igreja que quer crescer. Irmão, você quer crescer? Você quer evoluir? Então deixa essas coisas para trás. Começa, faz um propósito hoje, domingão, dia de ceia, faz um propósito com Deus hoje. O melhor dia para você fazer uma aliança com Deus. E fala, Deus, a partir de amanhã, segunda-feira, eu vou começar a crescer na tua presença. Vou ler a palavra, vou orar mais, vou ligar para os irmãos, nem que for para os seus próximos. Aproxime-se, encontra-se com o poder de Deus, deixa Ele fluir através da sua vida. Eu deixo essas coisas para trás, e Ele entra agora na segunda fase, e avançando para o que estão adiante de mim. Sabe o que Paulo está dizendo? Estou deixando as coisas de menino, estou deixando as coisas que me param, estou deixando os pesos mortos da minha vida. O meu barco, ele vai avançar com os demais barcos, tenho certeza disso. Eu vou avançar para o alvo. Eu vou deixar o vento, o sopro de Cristo me levar. Eu vou deixar minha vida crescer com a presença do Senhor. Eu vou deixar minha vida fluir com Deus. Aqui, irmãos, avançar para o alvo. Paulo está dizendo, eu sei que o meu alvo é o céu. Ele tinha essa certeza, ninguém tirava isso dele. E eu e você como cristão temos que entender. Sabe por que nos reunimos aqui? É apenas por um motivo. Não é para você prosperar, porque Deus, Ele não é banqueiro para te dar dinheiro. E Ele pode te dar dinheiro? Pode. Mas é uma consequência de você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Paulo está dizendo, eu deixo essas coisas para trás, prossigo para o alvo numa vida em santidade, uma vida alinhada com a vontade de Deus, preocupada com a vontade de Deus. Deixei tudo que eu achava que era importante agora para viver um propósito com Deus, e avanço para a minha salvação. Mas eu sei que o meu propósito de buscar a minha salvação vai refletir em áreas aqui na minha vida. Paulo, ele dá aqui o desfecho dessa história dizendo, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo do chamado que você tem para ser um cidadão do céu. Querido, hoje nós estamos com quase 8 bilhões de habitantes no mundo. Quantos crentes você acha que tem? Você acha que é muito?
No Brasil somos 40% de 200 milhões, tá 80 milhões aí. Você acha que é muito? Não é nada. É um número ínfime. Saiba você que a religião que mais cresce no mundo é o islamismo. É a religião que mais prospera e que mais está ganhando terreno. Eu vi esses dias uma reportagem na Índia. A Índia tem mais, irmãos, de 1000 e tantos deuses para ele. Tem um deus, tem até uma lenda lá, né? Uma maneira de falar, fala que tem mais deus do que habitantes na Índia. É o país mais populoso, um dos mais populosos do mundo. Tem mais deuses do que população. E você sabe qual é a religião que mais cresce dentro da Índia? O islamismo. Por quê? Porque nós estamos braço cruzado, não estamos prosseguindo para o alvo, não estamos caminhando no propósito que Deus tem dado para nós. E aqui participamos de uma noite como essa, tomamos da ceia, cantamos, choramos, levantamos nossas mãos. E Paulo está dizendo: desapega, irmãos, é o LX espiritual, desapega do teu passado e avança para o alvo, que Deus tem um projeto muito maior para você ali. Deus quer te levar para grandes feitos, quer manifestar o poder dele através da tua vida. Irmãos, Deus, ele usa pessoas. Diga assim: Deus, ele precisa de você. Falei para alguém: Deus precisa de você. Ou melhor, ele não precisa, mas é através de você que ele vai fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, outro vai fazer. Corrija a minha fala aqui. Amém, pastor? Pois o Mateus me pega. Rapaz, nós temos que nos posicionar, igreja, e prosseguir para este alvo. Sabe por quê? Porque quando você vai para o alvo, eu quero te dar aqui uma chave. O chamado celestial, ele frutifica na tua vida. O seu ministério frutifica. Você, mãe, dentro de uma casa, o seu ministério como mãe frutifica. Você, pai, o seu ministério como pai, como sacerdote da casa, frutifica. Você, patrão, como um chamado de um ministério espiritual lá na tua empresa, a tua empresa prospera. Os teus talentos, os teus dons multiplicam-se. Você é bem-aventurado, você é bem-sucedido, você é reconhecido, é honrado. Você tem um reflexo, irmãos, aleluia, da agradabilidade de Deus na sua vida. O problema é que nós não nos desapegamos. Ficamos presos a insucessos do passado. Aquela igreja me fez sofrer demais. Me frustrei com aquele pastor. Aquele homem não foi um homem legal. Para com isso, levanta a tua cabeça. Deus tem muito mais para nós lá na frente. Tem um futuro brilhante, tem um novo céu e uma nova terra te esperando. E você fica preso nessa terra podre, imunda que nós estamos. Para com isso. Os meus olhos estão na minha salvação, e eu sei quem é o meu Redentor, porque Ele vive. Tem essa certeza na tua vida? Então prossiga para o alvo. É tempo de deixar as coisas que te param para trás. Deixa para trás. Diga comigo: eu preciso, nessa noite, dar uma resposta para Deus. Deus quer saber de você. Você está pronto para prosseguir para o alvo? Está pronto para prosseguir para o alvo? Então se coloque de pé. Está pronto para prosseguir para o alvo? Aleluia. Cantamos aqui aquele hino do, como é que é mesmo? A maravilhosa graça, não, é o Jesus, plano perfeito. Jesus, o plano perfeito. Paulo ele entendeu, querido, presta atenção em mim aqui. Paulo entendeu que Jesus era um plano perfeito na sua vida. E esse plano perfeito, irmãos, aleluia, manifestado nele, daria a ele habilidades, daria a ele, irmãos, qualidade no nível do seu trabalho. Por que não estamos vendo tanto poder manifestado? Porque o nível do nosso trabalho não está bom. Mas eu creio que hoje, no ato da ceia, Deus pode levantar a Kátia daquela maca, irmãos, cura tudo o que está aqui na vida dela. Enfermos aqui nessa noite são curados. Opressão sai da vida dos oprimidos. Eu creio nisso. Você pode viver a libertação aqui nessa noite, pela atmosfera que se forma nessa casa. Chamalabassuri que amalás.
Oh, aleluia! Há um plano perfeito chamado Jesus. Paulo reconheceu esse plano. Paulo reconheceu, irmãos, aleluia, que deixando, irmãos, o conhecimento que a vida deu e prosseguindo para o propósito de conhecer a esse Cristo, esse plano perfeito, Paulo teria um ministério, irmãos, profícuo na mão do Senhor. Deus quer ver você crescendo. A resposta que você tem que dar para Deus aqui hoje não é se você é um bom profissional, se você é um irmão presente na igreja, mas se você está disposto a crescer na presença dele, a conhecer o Espírito da verdade, a se relacionar. Eu quero liberar uma palavra aqui para você. Estou liberando uma palavra que aqui, se você abrir o teu coração hoje e falar: Jesus, eu quero fazer um propósito de crescimento na tua presença, a sua vida vai prosperar. A sua vida vai prosperar. Pode não ser a prosperidade financeira que talvez agora tua mente te levou lá, mas você pode ter uma intimidade com o Espírito tremendo, sensibilidade espiritual. Crê nisso? Crê nisso? Crê nisso? Então recebe isso. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer: é tempo de voltar a crescer. Deixa, vamos falar junto, deixa as decepções, as frustrações, as tristezas, as mágoas, as marcas ruins para trás. Deixa e prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga, irmão Marinês, para o alvo. É lá que Deus te quer. É no alvo, passando na linha de chegada. Vamos adorar um pouquinho ao Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar aí. Vai falando para o Senhor: Senhor, quero prosseguir para o alvo. Quero chegar onde o Senhor determinou para mim.